Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. 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 Na nossa vida, em nossa realidade, tem muitas coisas precisando ser iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, nós vamos pedir que o Espírito Santo ilumine aquilo que a gente olha e vê que está precisando de luz. O que é que nesse momento em você precisa de luz? O que é que nesse momento, nas pessoas que você conhece, na sua realidade, nos acontecimentos, naquilo que está acontecendo ao seu redor, você percebe que precisa ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. O Salmo da liturgia de hoje nos convida a cantar ao Senhor Deus um canto novo. Sabe por quê? Porque Ele fez e Ele continua fazendo prodígios em nossa vida, na vida da nossa comunidade, na vida do nosso povo. Por isso nós somos convidados e convidadas, assim como o salmista, a cantar sempre ao Senhor um canto novo, ou seja, a agradecer, sempre agradecer a Deus por tudo que acontece em nossa vida. Queremos neste momento pedir que o Espírito Santo ilumine a vida de Cleidinaldo Pereira, de Tereza Ricelli Bezerra, de Luiz Carlos Brito Santana, de Alex Mota, Neide Solange, de Milena Coelho, de Marioli, de Solange Oliveira. Peçamos ao Espírito Santo que ilumine a vida de Joana e Lucivânia Martins, do seu Francisco do Terço, que ilumine a vida de Carla Graciene Silva Soposto Reis e de Cássio Leonardo Silva Soposto e de toda a família. Peçamos ao Espírito Santo que ilumine a vida de Dona Bárbara Costa, de Dona Francisca com a família, de Maria de Lourdes Feitosa, de Marta Nunes e Rita Nunes, de Isilda também com a família, de Francimar, do Pedro Raimundo, de Edith Soares da Silva, de Iranilde, lá de Uiú, de Edith também de Uiú, de Luciana, do Miguel Barros, do Richarlison, da Ana Gabriela, da Maria Rita, da Cecília e do Pedro Miguel. Peçamos que o Espírito Santo ilumine a vida de todos os idosos, de todas as idosas, cuidadores e cuidadoras, das pessoas que estão com depressão, que não são poucas, tem muita gente, sofrendo dessa doença. Então que o Espírito Santo nesse momento ilumine a vida dessas pessoas. Queremos também pedir que o Espírito Santo ilumine a vida de todas as pessoas que se encontram doentes, tanto internada como também nas suas residências. Que o Espírito Santo ilumine a vida do nosso país. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Marcos, capítulo 3, do versículo 22 ao 30. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns doutores da lei que tinham ido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Belzebu, e também ele é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus chamou as pessoas e falou em parábola. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide em grupos que lutam entre si, esse reino acabará se destruindo.
Se uma família se divide em grupos porque brigam entre si, esta família não poderá durar. Portanto, se Satanás se levanta e se divide em grupos que lutam entre si, ele não poderá sobreviver, mas também será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar suas coisas, se antes não amarrar o homem forte. Só depois poderá roubar a sua casa. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, pois a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou isso porque estavam dizendo: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, diante da rebeldia dos mestres da lei, das autoridades religiosas, Jesus, hoje nesse evangelho, ele afirmava que, na verdade, Jesus não, eles diziam, né, que Jesus estava possuído pelo demônio. E Jesus nos dá um ensinamento. Interessante a gente observar isso. Jesus nos dá um ensinamento prático, concreto e bem claro, né, para nós hoje, para nós e para a nossa família, para a nossa sociedade de um modo geral. Na nossa realidade hoje, nós constatamos muitas famílias que brigam entre si, sobretudo no período passado, né, eleitoral, a gente percebeu muito isso, né, as famílias brigando entre si, se dividindo entre si por causa de homem, não por causa de Jesus, mas por causa de homens pecadores e de mulheres também, né? Pecadores e pecadoras. E isso é muito triste quando a gente percebe essa realidade, né? Então, se você brigou com alguém por causa de homem que tem pecado e muito pecado, é bom pensar um pouquinho, é bom rezar um pouquinho, é bom olhar o que você está fazendo da sua vida, né? Às vezes não brigou com a família, mas brigou com um colega, com um amigo, com pessoas que estão tão próximas, que podem te ajudar na hora de uma necessidade. Porque na hora da necessidade, na hora da doença, na hora que você estiver precisando, você pode ter certeza que esses homens que estão lá longe, ou essas mulheres que estão lá longe, elas não vêm te socorrer, não. Vai ser teus amigos, tua família. Pelo menos é essa experiência que eu tenho. Na hora dos aperreios, são as pessoas próximas que nos ajudam, né? Então a gente constata isso, né? Dessa briga, essa divisão, casais se separando, irmãos brigando por herança, né? Que depois tudo isso passa, tudo fica para trás. Então tem muita divisão hoje em nossas famílias, né? Nas nossas comunidades, né? E tudo isso quando isso acontece, vai encaminhando para um fracasso, né? Por isso nada vai para frente, pode ter certeza. Quando a gente briga entre família, entre amigos, mesmo na comunidade, né? Na comunidade de povo de Deus, as coisas só vai para baixo, nunca vai para frente, na verdade, né? Por outro lado, tem muita gente, graças a Deus, muita gente mesmo que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, né? E são orientadas, essas pessoas são sempre orientadas pela palavra de Deus. E aí só tende o quê? A prosperar, né? Quando a família se deixa conduzir pelo Espírito Santo, quando a comunidade se deixa conduzir pelo Espírito Santo, a tendência é essa comunidade crescer, essa família crescer, a prosperar. E quando eu falo prosperar aqui, não é só financeiramente não, né? Mas é viver também na amizade, na harmonia, na paz. Isso é muito bom, né? O que acontece muitas vezes é que mesmo conhecendo o poder do Espírito Santo, mesmo falando sempre do Espírito Santo, mesmo sabendo de que ele é o doador, mesmo sabendo, né, que o Espírito Santo é o doador dos dons, nós o desprezamos e muitas vezes deixamos de lado. Muitas vezes a gente não fala dele, mas a gente não se deixa conduzir por ele. Quando eu me deixo conduzir pelo Espírito Santo, jamais eu vou brigar com minha família, jamais eu vou brigar
com a minha comunidade por coisas insignificantes. Quando eu não me deixo ser conduzida pelo Espírito Santo, eu vou viver brigando, eu vou viver promovendo guerra dentro de mim e no meio das pessoas, da minha comunidade, da minha família. Então, para dizer que quando a gente deixa o Espírito Santo de lado, isso é muito ruim, né? Por quê? Porque quando eu deixo o Espírito Santo de lado, é um pecado que eu cometo contra o próprio Espírito Santo, né? Veja que Jesus vai dizer assim, o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. E no final, o Evangelho, no finalzinho, vai dizer assim, ó, Jesus falou isso porque estavam dizendo, ele está possuído por um espírito mau, né? Então eu estou pecando, quando eu não aceito Deus na minha vida, quando eu não aceito Jesus, eu estou pecando contra o Espírito Santo. E isso é muito, muito ruim mesmo, né? E é bom, há muitas vezes também a gente não reconhece, né? A gente não reconhece o poder de Deus, né? E o pior ainda, pior coisa que pode acontecer. E muitas vezes a gente faz isso sem nem perceber, ou talvez sem ter consciência, né? É quando a gente atribui a Deus o mal. Quando a gente diz, olha, algo de ruim aconteceu comigo ou aconteceu com fulano, foi Deus. Gente, isso é a pior coisa que pode acontecer. Sabe por quê? Porque Deus é o bem. Se Deus é o bem, ele não pode promover o mal, né? Se Deus é o bem. Então Deus, ele é o bem, ele é o bem em si, né? Quem é o mal? O mal em si é o demônio. O mal é coisa do demônio. E aí junto com o mal vem o quê? A mentira, a fofoca, né? Tudo isso, tudo que é de ruim é do demônio. Então, quando eu minto, quando eu falo mal das pessoas, quando eu transmito mensagens para derrubar o outro, a outra, isso é coisa do mal. Então, eu estou fazendo a parte do demônio. Do contrário, quando eu faço bem, quando eu não divulgo mentira, quando eu não faço fofoca, né? Quando eu faço bem mesmo, eu estou me deixando ser conduzida pelo Espírito Santo, porque o bem, lembrando, sempre o bem que eu faço, seja um copo d'água que eu dou para alguém, eu faço isso em nome de Deus. Todo o bem que eu faço, seja ele pequenino, é em nome de Deus que eu faço. Todo o mal que eu faço, seja ele assim, olha, muitas vezes bem pequenininho, mas é um mal, é em nome do demônio que eu faço. Isso pode ter certeza disso. Não adianta, irmã, Ave Maria é o demônio sim. Quando eu falo mal de alguém, quando eu fofoco, né? Quando eu coloco lenha na fogueira para ver o outro cair no fogo, eu estou fazendo mal e é em nome do demônio que eu faço isso. Pode ter certeza disso. E olha quantas coisas a gente faz em nome do demônio. Às vezes até inconsciente. Às vezes até inconsciente, mas a gente faz muita coisa ruim em nome do demônio, certo? Mas porém, quando eu faço um bem, mesmo que seja assim, ó, pequeno, eu estou fazendo em nome de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, a gente precisa estar sempre na vigilância, né? Porque a gente faz realmente o bem e também às vezes a gente faz o mal. Mas que bom se a gente pudesse sempre fazer sempre o bem, né? Seria muito bom. Mas é isso precisa a gente rezar todos os dias. E no final do dia é sempre bom a gente olhar, hoje eu fiz o bem ou eu fiz o mal? E aí, na medida do possível, se eu constatei que eu fiz algum mal, eu tenho que tomar consciência mesmo. Não adianta dizer, mas eu fiz o mal porque fulano de tal me provocou. Porque a gente sempre joga para o outro, né? Para outra. Mas é sempre bom a gente tomar consciência. Hoje eu não fiz realmente aquilo que eu fiz não foi bom. E aí eu pedi perdão a Deus. E com certeza Deus, puro bem, pura bondade, puro amor, Ele vai nos perdoar sempre. Aí é claro que a gente tem que tomar cuidado para no dia seguinte não cometer o mesmo mal, o mesmo erro. Então que o Senhor nesse dia de hoje, que Ele nos ajude a fazer sempre e sempre o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.